Então, na última aula, a gente viu como colocar os componentes, né? Como alterar os símbolos, como fazer subcircuito e botar as suas tags hierárquicas e também colocar todos os footprints. Então, agora a gente vai para a parte do layout. Então, antes de ir para o layout, sempre conferir se está todos os footprints nos componentes, né? Abrindo esse atribuidor de footprint, clicando no componente, ele já vai se destacar. E aqui a gente vê que estão todos com o footprint certinho. Voltando aqui. Então, aqui a gente utiliza este botão aqui superior, que é alterar para o editor de PCI. Vai carregar e abrir a folha de layout. E aqui, nessa parte superior também, atualizar a PCI ou o atalho F8. Então, inicialmente ele vai trazer todos os componentes e depois é utilizado também essa atualização aqui, para se fizer alguma alteração no circuito, sempre é bom atualizar primeiro no esquemático, deixar lá sempre bem atualizado, e depois utilizar F8 para atualizar aqui no layout. Então, ele só dá alguns avisos. Aqui, no caso, é o indutor acoplado, que ele vai ficar sem conexão mesmo, porque o carretel tem mais pinos do que a gente utiliza, mas é isso aí. Mas se tiver alguma coisa muito errada, ele dá aviso aqui também. Fechar. E aqui vai ficar todos os componentes juntos. Aí é só clicar para posicionar. E aqui vai ter todos os componentes lá. Essas linhas azuis, elas indicam qual componente conecta em qual componente, né? E qual conexão aqui, né, a gente tem. Então, essas linhas azuis é para a gente se localizar de componentes que conectam entre si. Porque quando ele traz os componentes para cá, ele coloca nessa ordem aqui, tudo agrupado por tipo de componente. Então, para a gente organizar o que é o mais usual, mais fácil. Clicar no componente aqui, se você não lembra aonde que é esse R1, é selecionar ele. E quando você for no esquemático, ele vai estar aqui destacado. Então, você vai saber com que ele conecta. E vice-versa também. Ah, eu sei que esse R1 conecta com esse diodo. Então, eu vou selecionar esse diodo. Vou para o layout. E ele vai estar me mostrando aqui. Então, eu já sei que esse R1 e o D2, eles ficam próximos um do outro. Vamos ver. Então, aqui eu vou dar uma organizada, mais ou menos, para a gente conseguir fazer as conexões. E aí depois eu já volto para mostrar certinho as outras funcionalidades e ferramentas aqui da parte de layout. Então, inicialmente, o que seria bom? Pegar os componentes principais e colocar próximos dele os componentes que conectam nele. Então, digamos assim, vamos pegar esse CI, o transformador e a chave, né? E fazer com que os outros componentes a gente vai trazendo para próximo desse CI. Então, a gente pode selecionar o CI e aqui, ó. E aí, a gente vai, vou até selecionar esses dois aqui, ó. Vai vendo aqui o que são os próximos do CI. E as próprias linhas azuis já mostram, né, que conecta aqui no CI. Eu vou dar uma organizada e depois a gente vê as outras funcionalidades. Então aqui eu já organizei mais ou menos como que mais próximos os componentes uns dos outros que está conectando. Essa aqui eu coloquei na entrada, digamos que seria a entrada e saída da placa. Então a parte de potência e comando separada. E uma coisa que toma atenção aqui, essa ponte de diodos e a chave, elas vão precisar de dissipador. Então, e elas são uma fonte de calor, né, durante o funcionamento do circuito aqui da placa. Então, sempre tentar colocar elas nas extremidades da placa, né,
para ter espaço de colocar o dissipador e também para o dissipador conseguir dissipar o calor para fora da placa, né? Não colocar, digamos, às vezes um dissipador bem no meio da placa e pode ser que ele esquente ali os componentes ao redor. Então, se conseguir colocar esses componentes que precisam de dissipador para fora da placa, né? Então aqui dá para melhorar bastante, né? Depois eu vou mostrar um layout já pronto, que eu já tinha feito. Mas aqui é mais para organizar e a gente entender as ferramentas que o KiCad tem disponível. E outra coisa que é importante também, sempre o capacitor de desacoplamento bem próximo do CI, né? E eu disse que essas são algumas observações. Então tá, primeiro para fazer as trilhas. Vamos ver essa da entrada, acho que é mais fácil. A gente vai selecionar qual via a gente quer fazer a conexão. Vamos ver. No atalho aqui. Só seleciona a via e clica X. Ele já vai destacar apenas as vias que vão ser conectadas juntas, né? Então, tá vendo que os outros ficaram mais escuro e aí fica destacado só as que vão ser conectadas juntos. E aí já fica habilitado essa canetinha para fazer as trilhas. E aí é só, basicamente, ir desenhando. Botão direito para arrastar e o esquerdo que tá habilitado a canetinha. Então, ó, aí como tá habilitado, qualquer via que eu clicar, ele vai destacar quais que eu tenho que conectar. Então, ó, tem que conectar essas aqui. Aqui. Ó, essas aqui, ó, tá vendo bem longe? Aqui seria a melhor opção trocar, no caso, as posições, né, dessas conexões, que não tem problema. Então, digamos, eu quero botar essa 3 aqui para 6 e a 6, vamos ver, clicando no X, aonde que ela tem que conectar. Ó, ela tem que conectar aqui, então ela seria melhor nessas posições aqui. Então, esses dois aqui vai para cá e esses dois pula, né, para lá. Então, vamos salvar e aí a gente volta no esquemático para mudar. Vamos ver, ó, selecionando essa 3 e 4, ela tem que virar 6 e 5. Só fazer aqui. E salvar, né? E aí a gente volta lá. Vou deletar aqui porque vai mudar, né? E atualizar. Ó, já mudou aqui. Mas ainda tá se cruzando, então essas duas vamos mudar também. Salvar e vim aqui atualizar. Pronto. Então aqui já ficou melhor para fazer essa conexão aqui. Ó. Sempre evitando fazer essas pontas, né? E o 90 graus aqui. Ela já tem uma curvatura. O desenho aqui da trilha, já para não ter esse 90 graus aqui, para não gerar interferência. Tá aqui em cima. Só algumas trilhas pra gente ter noção de como que faz, né? Então, aqui são as camadas que a gente tem aqui do lado. Se você quer saber qual camada é qual, é só passar o mouse em cima, ele já vai mostrar, identificar qual que é a camada. E se eu quiser, daí, deixar visível só uma, é só no olho aqui e mudar. Então, essa aqui é a de cima e essa é a de baixo. Então, os filtros aqui é pra... igual eu tinha comentado antes. Então, tipo assim, ó. Eu quero mexer nessa trilha aqui, mas às vezes é tipo, sei lá,
cliquei aqui sem querer. Então, o que que eu faço? Deixo só as trilhas habilitadas para mexer. Então, ó, não dá para selecionar os componentes, só mexe nas trilhas. Também não dá para mexer nas vias, só nas trilhas. Então, as ilhas, se eu quiser, ó. Aqui no componente ele não mexe, ele mexe, no caso, a posição da ilha, né? Então, para fazer os desenhos, esse aqui. Aí agora, vamos ver algumas configurações da placa que envolvem o tamanho da trilha, né? Então, a gente vem em arquivo, configurações da placa. Aqui mostra cada camada que a gente tem. E vamos aqui em restrições. Essas restrições, elas são os valores dessas, tanto da furação, das vias e do cobre. Qual que é o valor mínimo aceitável que você faça aqui nesse projeto? Então, normalmente isso é utilizado quando você manda fabricar em alguma empresa essa placa. E eles têm um padrão para fabricar essa placa, né? Então, ele tem valores mínimos para as trilhas, para as vias, né? Para a quantidade de cobre ao redor daquela via. Então, tu não pode fazer diferente disso. Então, para evitar e não ficar precisando lembrar qual que é o mínimo, né? E evitar que você faça fora do padrão deles, tem essas restrições. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui que é a parte da largura mínima de trilha. Aqui ele está em 2. Então, o que eu desenhei aqui, ele já veio primeiro com o padrão mínimo que a gente tem aqui na placa, né? Então, vamos mudar, digamos, para 1. Ele não vai mudar o que você já fez, mas o que você fizer de novo, ele já vai fazer com esse mínimo. Então, ó ele já tá fazendo com o mínimo, certo? Mas aí você fez essas trilhas maiores tal, e não viu o que fez. Mas no final, depois quando você for fazer aquela verificação, igual a gente fez no esquemático, que é aqui, ó, no caso esse aqui é o DRC, ó. Deixa eu ver onde é que tá o erro. Acho que ele não mostrou, mas era para mostrar que essa aqui estava fora do padrão. Porque é uma violação, né, da tua restrição que tu tem. Ah, não, desculpa, é porque tem que ser abaixo de 1, né? Então deixa eu fazer diferente. Deixa eu mudar lá a configuração da placa para 2. Aí sim, porque aquilo lá é o mínimo, né? Então agora que vai dar o erro. Porque a gente colocou o mínimo como 2 e desenhou uma de 1 milímetro. Isso, agora sim. Ó. Então ele já vai mostrar aqui que tem uma trilha que está fora do padrão da tua restrição da placa, né? Então aqui ele fala, ó, a restrição é de 2 milímetros e você fez uma trilha de 1 milímetro. Então essa restrição aqui é bem interessante. E voltando lá para a configuração, então tu pode definir essas restrições aqui para o isolamento, né? A largura mínima, né? A de conexão, aí da furação também. E aí depois a gente tem os tamanhos pré-definidos, que são os tamanhos que tu vai ter que desenhar ali na placa. Então, para você não ter que ficar, para você conseguir selecionar fácil esse tamanho, você vai colocar aqui, né? Deixa eu colocar mais um aqui. Aqui as vias também, né? Colocar uma via de 1,5. Vai dar um ok. Ele vai aparecer aqui na parte de cima as que você pré-definiu. Mesmo se você selecione uma que está fora do padrão, ele não...
ele não aceita, né? Eu selecionei de 1, mas ele vai desenhar de 2, porque é o mínimo que tá lá na minha restrição, certo? E aqui as vias também. Reforço da junção, tu pode fazer essa configuração. Não é o mais ideal, mas pode acontecer de tu tá vindo com uma trilha, e aí tu não consegue passar em mais nenhum lugar, tu tem que passar naquele lugar ali, e tem que reduzir o tamanho daquela trilha para passar entre os componentes ou entre outras trilhas. Aí você faz a redução e depois para chegar no componente você aumenta. E aí que você faz esse reforço ali na hora de fazer essa conexão da trilha com o componente, né? E, a princípio, esse aqui eu acho que é as duas principais ferramentas que podem ser utilizadas. Ele carregando aqui. Isso. Dá um salvar. Aí a configuração aqui, clicar 2 vezes, consegue mudar, né? Se você não quer desenhar de novo, você quer só alterar ela. Dá um ok e consegue alterar. Consegue também fazer isso aqui, alterar a camada que ela tá desenhada, ó. Mudou a camada. E para alterar as vias, seleciona aqui, dá 2 cliques. Ele vai abrir a propriedade da ilha. Então aqui tu pode mudar o número da furação, né? Qual é o tipo, se é SMD ou PTH. E qual que é o formato, né? Circular, oval, e aí você muda o diâmetro, que é o diâmetro total da ilha, né? Então aqui, ó, o que ele vai mudar é a quantidade de cobre. E aqui é o furo. Então aqui que ele só muda a furação interna. E aí você pode mudar em qual camada que vai ter cobre, né? Ah, não, eu quero que esse furo tenha cobre só na parte de baixo, né? Eu quero que tenha só na parte de cima, eu quero nos dois. Então você seleciona aqui em qual camada vai ter o cobre, né? Então, de vias é isso. Configuração de ilha, configuração de furo, aí algumas configurações da placa. Aí, para mudar de camada, você vem aqui e muda qual camada você quer que apareça em destaque e qual você quer trabalhar, né? E aí temos um atalho que é o V, se você quiser mudar. Então, tipo assim, eu tô fazendo as conexões aqui dos componentes, né? Então, eu quero desenhar esse aqui, eu quero desenhar na parte de cima, para não precisar ir lá, mudar. Você clica V, ele já vai mudar a camada, e aí você já consegue fazer o desenho da sua trilha. Então, tipo assim, eu quero que esse aqui fique na parte de baixo. E a outra coisa que a gente pode fazer é uma malha de terra, né? Então, deixa eu ver, para esse GND referência aqui, eu quero não fazer assim em trilha, eu quero fazer em malha a conexão, né? Então, eu vou vir aqui, ó, desenhar regiões preenchidas. Vou clicar, aí ele vai perguntar qual que você quer que seja essa camada, né? Se quer que seja alguma alimentação ou terra, nesse caso vai ser esse GND referência. E qual camada que você quer que ele esteja, né? Essa região. Se é na de cima, na de baixo ou nas duas. Aqui é o isolamento entre as trilhas e essa malha, né? E aqui são os alívio térmico. Eu já vou mostrar o que é o alívio térmico. Então, vamos fazer aqui o desenho. Vou acessar essa região aqui. E sempre fechar exatamente aqui, onde começou, para ele fechar a forma aqui. Então, aqui ele fez. E aí, você vai ter que vir aqui. Zonas, preencher todas as zonas ou usar o atalho B. Ele vai preencher e já vai fazer esse isolamento aqui entre uma trilha e a malha, né? O alívio térmico seria ao redor aqui das vias que vão ser conectadas nessa malha, né? Então, para conseguir soldar o componente aqui, se fosse todo preenchido de cobre, ia ter que esquentar muito aqui a região para conseguir
conectar aqui o componente na placa. Então, esses alívios aqui é para facilitar na hora de soldar. Então, aqui a gente pode deletar esse aqui. Ele já está conectado. Isso. Então, deixa eu mudar aqui. Já atualiza. Vamos ver. O lado de cima também vai precisar do GND, então é só aqui arrastar, ó. Arrastei tudo aqui pra cima e dá um B. Ele já fez a conexão aqui que precisava. Isso. Aí, se eu quero que seja só nas duas, ó. Dou um OK. Dou um B. Tá vendo que ela já tá aparecendo nas duas, ó. Vou mudar de camada. Tá na vermelha. E tá na azul. Ó, já atualizou aqui. Então, acho que essas aqui são as principais ferramentas, né? Para fazer as malhas, fazer as conexões de trilhas, fazer as restrições, né? Que são o tamanho mínimo de trilha, vias, como mudar uma camada ou outra, os filtros. Acredito que essa parte aqui do software, acho que são as ferramentas principais, né? Aqui na lateral é só questão de visualização, se você quer ver o grid, quer ver os componentes ou não, preenchidos. Para mudar aqui a grade, né? É só vir aqui e aí se quiser mudar, né, diminuir para conseguir fazer essa movimentação melhor dos componentes, ó. Aqui então daí a questão de trilha, se quiser posicionar algum footprint novo, mas eu acredito que o ideal é sempre adicionar, se tu quer adicionar um componente novo, é adicionar lá no esquemático e depois atualizar aqui no footprint, né? Algumas formas, se você quiser desenhar texto para identificar a placa, aqui é para verificar as dimensões, né? Então, acho que a princípio no software essas são as ferramentas principais. Então, agora vamos... Então, aqui a gente tem o layout, né, que eu fiz mais organizadinho e tal, com aquelas dicas de... Aqui embaixo, ó, no C3, C4 são os capacitores de desacoplamento, que tem que ficar bem próximo aqui da alimentação do CI. A alimentação do CI tá vindo aqui externamente, então como aqui tá ficando um caminho um pouco longe da entrada aqui de alimentação, é interessante colocar mais um capacitor aqui para não gerar nenhum ruído nesse meio caminho aqui, nessa alimentação. Aqui o transistor está na parte externa aqui do circuito, aquela ponte de diodos também. E aqui está desenhado os dissipadores. Então, lá no esquemático tem como você adicionar o dissipador e aí procurar um footprint. Teve um desses aqui, vamos ver aqui a parte 3D. Então, esse do transistor aqui foi o modelo que eu peguei pronto e aí alterei o tamanho dele, né? Fiz uma alteração ali no footprint e esse outro aqui também. Peguei um footprint que já tinha aqui no KiCad e fiz a alteração. Aí, a parte 3D. Aqui tem a possibilidade de ter a visualização 3D, né? De como vai ficar a placa, daí aqui com todas as trilhas, na parte inferior e a parte superior, onde vai todos os componentes. E aí, para fazer esses dissipadores aqui, se você quiser colocar o desenho dele 3D, você pode pegar do KiCad ou pegar um externamente.
Esse daqui do transistor, eu peguei um pronto do KiCad e alterei as dimensões dele, que é o que o KiCad permite, não permite mudar a estrutura ali do 3D, só de tamanho, né? E o outro eu peguei externamente, que eu vou mostrar agora pra vocês como é que eu fiz. Tá, então aqui é pra alterar, né? Você vai clicar 2 vezes no footprint, quer dizer, vai em propriedades do footprint. E aí vai ter a parte geral que a gente já viu. E aí você vai clicar aqui em modelos 3D, que é na terceira aba aqui das propriedades do footprint. Então aqui vai aparecer, né, o 3D dele. E aqui é onde você pode mudar, que é a escala, rotação e deslocamento. Então essa é a única coisa que ele permite mudar. E aqui você altera, né, se você quiser pegar externamente daí e alterar aqui o tamanho no KiCad. Um jeito é se você encontrar algum modelo 3D, como na DigiKey, ou você pode fazer um novo, que uma opção é utilizar esse site que é o Tinkercad, que ele permite você fazer esses desenhos 3D. Eu peguei esse aqui que já estava pronto, e aí depois exportei para o KiCad e mudei as dimensões dele, mas ele tem vários componentes aqui eletrônicos, né, desenhos 3D, que você pode estar utilizando para colocar lá no 3D da sua placa. Mas a única observação que você vai exportar daqui como objeto.abj, e depois você vai ter que usar um site, né, que eu utilizei aqui, esse terceiro link aqui, para fazer a conversão para essa extensão aqui que é .wrl, que é o KiCad permite, né, de arquivo. E aí a revisão do layout é igual o esquemático, né? A gente vai gerar aquele verificador de regras. Aí no caso esse aqui é verificador de regras do desenho. E é igual eu mostrei, né? Ali tava, ele mostra tudo que tem de erro de desenho, de conexão, se tem alguma coisa que não está conectada, se tem alguma coisa fora da tua restrição. Então aqui é um exemplo de erro que ele deu, porque quando você manda fazer fora, você, em alguma empresa que faz placas, né? Você vai querer fazer a parte do laser, que é o desenho dos componentes e o nome, a localização deles. Então, se você ficar com essa serigrafia já uma sobreposta, ele vai dar esse erro já para você ver que vai ficar distorcido quando você for pedir para imprimir a placa. Aqui também, alguns erros que ele dá, aqui, ó, no caso desse capacitor C6 e C5. E aí, para exportar, como que a gente exporta os arquivos e quais exportar? Normalmente, a empresa que faz as placas, ela já tem um padrão de quais arquivos ela precisa para fazer a tua placa. Então, ela vai indicar e você vai vir aqui fazer. A parte do Gerber, né, para exportar aqui, você vai em arquivos para fabricação e Gerber. Aí ele vai abrir essa nova aba plot. Aí você vai selecionar quais camadas que você quer incluir, né, para você gerar o arquivo. E ele vai gerar um arquivo para cada camada. E aí o que é cada camada, você consegue ver lá dentro do próprio software, né, na parte de layout. Aí para a parte dos furos, né, da placa, onde você consegue identificar quais são os furos. Então, você tem esse tipo de arquivo que é o ncdrill, que é .drl, que eles são os arquivos de perfuração. Então, você vai clicar aqui em arquivos de perfuração, de fabricação, arquivos de perfuração. Ele vai abrir essa nova aba aqui e vai aqui, gera arquivos de perfuração. Você vai selecionar para ele ser em formato Gerber, que é o padrão que normalmente a gente utiliza, né? E ele vai gerar um arquivo só para os furos, né? E aí depois que eu gerei todos esses arquivos, né? Como que eu vejo se eu gerei certo, se tá tudo certo, você tá mostrando toda a parte de cobre, as trilhas, a parte ali do cobre da ilha, né? O próprio KiCad, ele tem uma ferramenta que é o visualizador Gerber. Então, por isso que é importante todos os arquivos estarem em formato Gerber, para você poder visualizar antes de mandar para a fabricação, né? Então, você vai abrir a página inicial do KiCad, abrir visualizador Gerber, e aí pode estar abrindo os teus arquivos, né? Então, aqui mostra que cada
camada é um arquivo, e aí você pode estar habilitando, desabilitando elas. Então aqui a parte de cobre, de malha, né? Aqui algumas camadas que eu deixei para visualizar aqui a delimitação, identificação dos componentes e as ilhas de cobre, né? Então essa aqui é a parte que pode pedir para fazer na laser, né, na placa. E a parte de furos que você também pode visualizar aqui, e é o mapeamento. Então, como que é esse arquivo? Ó? Ele mostra, ele tem uma legenda e cada tamanho de furo vai ter um desenho, né? Então aqui tá mostrando, ó, o furo, o desenho, e aí você vai na legenda e vê qual que é o tamanho desse furo. Então, a princípio, seria isso, né? Que eu tenho para passar para vocês aqui do KiCad. Eu acredito que essas coisas que eu passei foram as principais e as que eu mais utilizei para fazer placa, né? Com a placa que eu já fiz até hoje. Acho que são essas ferramentas principais, assim, que a gente utiliza. Espero ter ajudado, espero ter conseguido passar da melhor forma essas informações aqui do KiCad, que é um software gratuito, e eu acho que ele é bem completo e ele é bem intuitivo.